Bom dia, gente! Tudo bem? Estamos começando mais um devocional juntas! Que delícia! Muito bem. Continua ao vivo no Instagram todos os dias de manhã. Não sei quantos dias vão ser, quanto tempo isso vai durar, mas enquanto tiver inspirada para fazer, vou fazendo. Bem-vinda você que está entrando ao vivo. Vamos passar aqui um hidratante. Tá friozinho e a boca fica ressecada, né? A gente tem que dar aquela cuidadinha. Gente, pra quem não sabe, essa semana no meu perfil Ellen Denise Estilo, que é o meu perfil de consultoria de estilo, com que eu trabalho, essa semana é a semana do cliente e a gente tá fazendo uma ação promocional lá pra descobrir o estilo pessoal. Então, se você sempre quis fazer esse teste de estilo, descobrir quais são os estilos que compõem aí a sua imagem, entra lá no meu perfil, tem um link Tri, lá na bio tem o link. E aí o primeiro link lá é para descobrir o seu estilo, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um sonho que eu tive essa noite. E no primeiro momento eu fiquei um pouco assustada, porque foi mais para um tipo de pesadelo do que sonho. Mas quando eu acordei, eu já acordei repreendendo, e aí depois o Espírito Santo começou a falar comigo, então eu queria compartilhar com vocês isso, porque foi algo bem forte, tá? Quem não sabe, eu tenho sonhos muito aleatórios. Eu sempre brinco que os meus sonhos dariam filmes de Hollywood, porque eles são muito cinematográficos. Tem explosão, tem detetive, tem umas aventuras muito loucas. E esses são os meus sonhos, gente. Uma coisa mais louca que a outra. Às vezes eu escrevo algumas coisas que eu acho engraçado pra lembrar depois. Mas de forma geral são sonhos, né, loucos. Acho que todo mundo aqui sonha assim. Então hoje eu sonhei. O sonho que eu tive. Bom dia, loja La Doce! O sonho que eu tive hoje foi um sonho bem pesado. Fiquei muito agoniada durante o sonho. Eu acho que eu fiquei muito agitada essa noite. Mas o sonho que eu tive era que eu namorava alguém. Eu não lembro do rosto de ninguém, tá? Eu namorava alguém. E aí eu ia pra tipo, casa de campo, assim, dele. E aí esse cara tinha vários amigos lá. E esses amigos, junto com ele, na frente dele, combinavam de me abusar sexualmente. E eles concretizaram isso e eu ficava desesperada porque eu ficava procurando por ele uma saída, né, pra ele me salvar. E ele simplesmente foi omisso, né? Ele não fez o papel dele de protetor, que era o que eu estava esperando naquele momento. E aí eu sei que eu saí daquela situação toda machucada, sabe? Porque eu tentei fugir, daí eles me bateram. E eu fiquei, cara, que coisa louca, tá? Repreendido em nome de Jesus. É isso que crente faz, né? Repreende no nome de Jesus. E sim, eu acordei repreendendo isso. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo começou a me lembrar, sabe, de que história? De Adão e Eva. Por que Adão e Eva? Alguém sabe? Porque Adão também foi omisso com Eva. Adão também não se posicionou como deveria, né? Ele sabia das palavras de Deus com relação a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E na hora que Eva fez o que fez, ele estava bem do ladinho dela, calado. Então ele foi omisso. E aí eu fiquei me sentindo tão impotente naquele sonho, eu fiquei com tanta raiva, tão, sabe, além de estar machucada, mas a raiva por ele não ter me protegido. E aí eu fiquei pensando nisso, que na verdade são coisas que a gente passa como mulher, que a gente passa raiva,
que a gente é ridicularizada, que a gente é inferiorizada. E tudo isso começou lá no Jardim do Éden. Toda essa perseguição contra as mulheres, né? Essa misoginia, começou lá no Jardim do Éden com a cobra, com a serpente, que representa Satanás. Então, bom dia, Vitória. Então, eu fiquei muito reflexiva com relação a isso, pensando e me colocando no lugar de mulheres que obviamente passaram por isso, mas também nós como sexo feminino, como temos sido atingidas com tanta discriminação, com tanta inferiorização e o quanto isso afeta o nosso relacionamento com Deus. E apesar da gente se sentir muito fraca e às vezes muito debilitada, a gente também percebe um desejo intenso de querer fazer diferente, de querer se posicionar para algo. E nem sempre a gente vai ter essa posição do homem que a gente confia, né? Porque nem sempre ele vai ter a visão que Deus tem a respeito da mulher. A visão que Deus tem a respeito não só da mulher, mas do ser humano. Bom dia, bem-vinda. Saúde Belinda de Joinville. Assim, a visão que Deus tem para nós, ser humano, homem e mulher, é de equidade. E o que é equidade? Todas as coisas, os direitos, os deveres são iguais. E aí, não quer dizer que nós sejamos melhor um do que o outro, sabe? Não tem que ter uma disputa entre homem e mulher, tem que ter uma parceria, tá? E a inspiração de Deus para esse relacionamento entre homem e mulher, de parceria, de união, de unidade, de unanimidade, é o mesmo tipo de relacionamento e de autoridade que existe entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os três são um. Cada um tem uma função, mas os três têm poder e juntos são um só Deus. E quando a gente para pensar nisso, que Deus nos criou à imagem dele, ele nos criou também para viver em relacionamentos como ele vive, certo? A inspiração para os nossos relacionamentos é o relacionamento de Deus com Jesus, com o Espírito Santo. E não tem competição entre eles. Não tem eu sou melhor do que isso. Eu morri na cruz pelas pessoas, então eu sou melhor. Mas o plano é meu. Mas sou eu que coloco vida dentro das pessoas. Não tem competição. Então, quando a gente traz isso para a nossa relação humana entre homem e mulher, a gente acaba percebendo que existe ainda uma discrepância entre o relacionamento que Deus quer pra gente e o relacionamento que nós temos como sociedade. Porque a mulher tá sempre competindo, a gente tem visto uma crescente força do movimento feminista que acaba, de certa forma, colocando a mulher numa posição que ela não precisa estar. Por quê? Porque por conta do pecado, todo esse relacionamento, toda essa visão, né, todo esse propósito que a mulher tem e que o homem tem, os dois foram impactados, afetados e estragados com a presença do pecado. Bom dia, Jana! Então, quando a gente começa a observar esses detalhes, ler as entrelinhas e observar o curso da história, a gente acaba percebendo que muito do que a gente vive e de como a gente reage como mulher não está baseado no que Deus planejou, no propósito de Deus, tá? E aí, a falta de posicionamento de Adão fez com que nós tivéssemos que nos posicionar de outra forma. Exigiu da mulher um posicionamento diferente
que na criação Deus não tinha pensado. E por conta disso a gente tem inúmeras histórias, né? Quantos países, quantas religiões, quantos causos que a gente sabe de mulheres que são de sociedades que realmente oprimem a mulher, né? De sistemas que oprimem a mulher. E isso, gente, é espiritual. Isso é totalmente espiritual, porque existe uma guerra constante entre nós, mulheres, e o diabo. Nosso maior inimigo em tudo que a gente faz na vida não são pessoas, é Satanás. E ele distorce toda a verdade, ele traz contendas, brigas, ele traz desentendimento, tudo que não tem paz, tudo que não tem amor, tudo que não tem alegria, vem do inferno. Então é muito importante a gente ter essa visão correta a respeito de quem nós somos em Deus, quem Jesus nos chamou para ser, né? Quem Deus nos criou para ser, do propósito original, tá? Uma coisa que é importante a gente lembrar é que o diabo não para. Ele não para de incomodar, ele não para de investir contra a nossa vida com todas as armas possíveis. Às vezes é uma doença, sabe aquele tipo de pessoa que tá sempre doente? Tudo ela fica doente. Às vezes não é nem algo crônico, né? Não é hereditário, mas às vezes é uma opressão espiritual. Aquela mulher que é constantemente inconstante, que uma hora quer, outra hora não quer, que se sente inferior às outras ou aos outros, que não consegue se perceber como digna. Gente, tem uma sujeira aqui? Não, né? Que não consegue se perceber como digna de ser amada, de ser cuidada. Ou aquela mulher que tem sempre que lutar, bater o pé, se posicionar, porque ninguém nunca defendeu ela. E aí é tão difícil. Eu acho difícil. Eu vou contar uma experiência aqui, bem íntima. Eu até falei, Deus, me coloca as palavras certas, assim, porque eu não quero me expor demais, né? Mas esse sonho que eu tive me fez pensar também no AM Boutique, bom dia! Esse sonho que eu tive também me fez pensar em mim mesma. Nunca fui abusada, graças a Deus. Deus sempre me protegeu com relação a isso. Sexualmente. Porém, a gente sofre abusos de diversas formas, né? E uma das coisas que eu me permiti muitas vezes ser usada por homens, eu me permiti ser enganada, sabe, em relacionamentos que não tinham nada a ver com Deus. E eu percebi que, de certa forma, eu permiti que isso acontecesse. Bom dia, Patrícia! Bom dia! Então, quando eu... Ok, entendi. Deus falou comigo, me lembrou com relação ao posicionamento de Adão, que não teve, né, de Adão lá com Eva. Mas também eu lembrei de mim, sabe? E graças a Deus, porque Jesus se tornou o homem que eu precisava. Jesus é o ser humano perfeito, né? E ele se tornou o homem ao máximo que eu precisava, a proteção que eu precisava. Bom dia, Bárbara! E isso é tão maravilhoso porque tirou um peso enorme das minhas costas. Ontem a gente falou sobre não se colocar diante de Deus sempre pensando no nosso desempenho e por merecimento. E Jesus me recebeu sem olhar para o meu passado, sabe? Para ele tá apagado, não tem outra. E pode ser um passado distante ou pode ser um passado recente. Não existe linha do tempo pro pecado, né? Para Deus perdoar os nossos pecados. É constante. Porque ele sabe que a gente vai precisar desse perdão constante, que a gente vai errar, né? Enquanto a gente estiver nessa terra aqui, infelizmente, estamos lutando contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra as armadilhas aí do diabo. Mas
Uma coisa que eu tô desde ontem pra falar com vocês, depois que acabou a live de ontem, eu fiquei pensando, o que que eu vou falar amanhã, né? E Deus me lembrou do texto de vinho, quando ele transformou água em vinho. Tá lá em João. Vou abrir aqui porque eu anotei algumas coisas na Bíblia. Quero ler com vocês. João 2. E na mensagem, o título dessa passagem é Da Água pro Vinho. E eu coloquei, antes do título, com uma canetinha, eu coloquei, eu mudei da água pro vinho. E isso é muito legal, porque quando a gente para pra pensar, é isso mesmo que Jesus faz. Ele muda a gente da água pro vinho. E talvez a gente esteja tão pesada, tão oprimida, tão sobrecarregada, que a gente não consiga ver essa transformação. E uma das coisas que eu tenho aprendido com relação a esse texto da água pro vinho é que Jesus transformou a água pro vinho assim, em instantes. Assim. E a nossa vida é comparada com isso. A gente pode comparar essa transformação da água em vinho com a transformação que Deus faz na nossa vida. Não existe tempo perdido para Ele. Sabe, o tempo que eu tava lá cometendo as minhas gafes, mesmo já conhecendo a palavra de Deus, não foi tempo perdido para Deus. Não foi, Jesus não veio e falou, pô, Ellen, vacilou, né? Perdeu um tempão aí, ó, vivendo do jeito que tu queria. Para ele não é assim, ele não enxerga dessa forma. E eu posso dizer isso de boca cheia porque eu passei por isso. E realmente não foi um tempo perdido. Eu achava que na fase que eu saí da igreja, fiquei um tempo afastada, eu falei, cara, agora nunca mais, né? Vou liderar nada na igreja, nunca mais vou participar de uma igreja, porque, olha o que eu fiz da minha vida, olha as decisões que eu escolhi, eu já conhecia Jesus e lá. E aí Jesus me lembrou com essa palavra e eu chorava tanto quando eu fui ministrada sobre isso, porque eu falei, cara, eu não sou um tempo perdido. A minha história de erros e frustrações não é perdido. Não é algo que Jesus simplesmente ignora ou varre para debaixo do tapete como se não fosse importante. Teve uma importância, teve um aprendizado, sabe? E então eu posso dizer que eu mudei da água pro vinho. Eu mudei da água pro vinho no meu relacionamento com Deus, eu mudei da água pro vinho na forma de me posicionar como cristã, eu mudei da água pro vinho na forma de me relacionar com Deus e entender que eu fui feita para um propósito, que Deus me deu uma voz e eu não preciso ficar calada, né? Bom dia, Cris! E quando a gente lê a história a maioria de nós, sendo da igreja, não sendo, conhece, né, essa história de que Jesus transformou a água em vinho. E uma das coisas que eu gosto muito é da posição de Maria com Jesus, tipo, vai lá e faz o que tu tem pra fazer. E ela deu uma pitadinha, assim, pra Jesus fazer alguma coisa. Jesus disse, não, tipo, não chegou minha hora. E ela foi lá e falou pro pessoal que tava na organização do casamento, façam o que ele mandar. Porque ela sabia o que Jesus era capaz de fazer. E eu gosto muito disso, sabe? Mostra realmente a intimidade deles, né? Como mãe e filho. Às vezes a gente coloca Jesus só no pedestal da santidade e esquece que ele também era humano. E que ele tinha uma mãe e que ele conversava com essa mãe de igual para igual. Isso é muito legal. E o que eu gosto muito desse texto, hoje lendo novamente e pensando nos detalhes, né? Observando os detalhes. Por exemplo, lá no versículo 6 e 7, fala assim: havia ali 6 grandes potes de pedra, usados pelos judeus para as lavagens rituais.
A capacidade do pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: encham os potes de água. E eles o encheram até a borda. E aí eu me vi, né, gente? Eu falei, cara, Jesus vê a capacidade de cada um. Independente de como a gente esteja, né? Sendo um pote para vinho ou não sendo um pote para vinho. Jesus vê a capacidade. E não é sobre o material, não é sobre o que está fora, mas é o que vai dentro. Percebem isso? E aí, não é somente o que vai dentro, mas é a medida de fé que você tem para usar o que está dentro de você. Isso eu achei fantástico. Porque ele fala, encham os potes de água. Água não é vinho, eles precisavam de vinho para o casamento. Então, como assim Jesus está dizendo para ele colocar água? E aí, eles encheram até a borda. Então, eles obedeceram o que Jesus falou. E depois Jesus disse de novo, agora encham suas taças e levem-nas ao mestre de cerimônias, disse Jesus, e eles obedeceram. E eu achei isso fantástico. Porque, às vezes, Jesus dá só uma palavra, só uma ordem. Ele não dá um milagre, mas ele dá ordem. Tem muito a ver com o sim de Deus, né? Que já está disponível pra gente, que a gente conversou ontem. Mas o encher a taça é uma questão de segundo, gente. Em quanto tempo você enche uma taça, né? Você pega uma taça, derramou, pronto. E foi nesse derramar da água do pote para a taça que Jesus transformou. Tão rápido. Em segundos. Isso me faz refletir que o tempo da transformação de água em vinho na nossa vida é rápido. Essa maturação do vinho, né? Porque o vinho leva tempo para ficar bom. Quanto tempo leva um vinho para ficar bom? Muito tempo, né? Quanto mais velho ele é, mais gostoso ele fica. Eu falo que estilo pessoal é igual vinho. Quanto mais velho a gente fica, mais o nosso estilo fica melhor, mais interessante ele fica, mais gostoso ele fica. E com relação à nossa transformação em Deus, é a mesma coisa. Quanto mais, não quanto mais, mas independente do tempo que eu passei fazendo as coisas que eu penso que não deveria estar fazendo, Jesus vai transformar essa água em vinho. Ele está vendo a sua capacidade, ele sabe o quanto tem de potencial dentro de você e ele dá uma palavra: enche de água, enche do Espírito Santo, se enche do Espírito Santo. Não tem uma regra, sabe? Tipo, não tem um passo a passo, é se encher do Espírito Santo. E a gente tem capacidade para ser cheio. E o que sai de nós sai transformado, como vinho. Nós somos transformados e o que sai de nós sai transformado. E o que isso tem a ver com o meu sonho? Tem escolhas e decisões que a gente tem muita dificuldade de lidar. Tem posicionamentos que a gente toma na vida que é muito difícil pra gente se perdoar depois. Mas em Cristo, tudo foi perdoado. E o vinho representa o sangue de Jesus, que representa o perdão de Jesus, que é o selo sobre nós. A ausência de uma imagem masculina de proteção talvez tenha te tirado do lugar que você deveria estar. As ausências da sua vida talvez tenham te tirado deste lugar, onde você
poderia estar sendo algo mais excelente e por conta de todo o seu histórico, você acaba deixando de lado. E a gente tem que lembrar que onde há vinho novo, há novas forças. Tem uma música maravilhosa da Hillsong, que é Vinho Novo, da Hillsong em português, e fala exatamente isso: onde há vinho novo, há novas forças, há esperança, o reino chegou. Deixe o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. E não importa, gente. O vinho é igual a música do Tempo Perdido, do Cazuza. Não foi tempo perdido? Com Jesus nunca é tempo perdido. Com Jesus nunca é um pecado grande demais. Porque ele resolveu tudo. Ele se posicionou, ele se colocou no lugar de solucionador. E a gente tem essa nova posição em Jesus. Não deixe que as suas frustrações, as suas limitações, os seus erros passados ou os erros que ainda são presentes no seu cotidiano te impeçam de acessar esse novo vinho que tá fluindo e quer fluir de você para transbordar nos outros. Há esperança. Existe em você a solução para aquilo que você precisa. É igual a música fala, né? Deixe o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. E é o fogo de Jesus, do Espírito Santo, que renova a gente todos os dias, que faz a gente ir além todos os dias. E eu desejo que hoje você lembre disso. Você lembre que onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. E essa esperança não é uma esperança que decepciona, é uma esperança eterna. É uma esperança que, mesmo diante das falhas, a gente se renova. A gente voa como as águias. Não deixe, mulher, não deixe a culpa dominar. Não há mais condenação. Jesus quer te levar para um patamar novo, um caminhar novo. E que você possa buscar isso hoje, sempre, todos os dias. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau!